Portanto, enquanto biologista molecular, eu queria compreender o que se passa quando há nesta transição de câncer localizado, por exemplo, aqui um câncer da mama, com câncer localizado, e quando estas células cancerosas nos tecidos se tornam invasivas e metastásicas, porque os pacientes morrem do seu câncer depois da disseminação das células cancerígenas. O que se passa é que o tumor primário vai depois abandonar as células metastásicas, ou seja, as células metastásicas vão deixar a célula primária para ir então através dos gânglios formar cânceres secundários. Por exemplo, a partir do câncer do seio pode ter o câncer secundário no cérebro, ossos, fígado, e nesses casos já há praticamente nenhum tratamento e é o fim para a maioria. É o fim da vida porque não há meio de lhes eliminar todas as células cancerosas que já estão no organismo, propagadas no organismo. Então, quando nós olhamos o que é que se passa, quando se vê a progressão cancerosa, como eu disse há pouco, o problema não é o tumor do câncer primário, mas sim quando estas células começam a soltar-se e a invadir o meio e depois se lançam, de certa forma, no sistema sanguíneo e vão colonizar outros tecidos. Passa-se neste caso, neste momento, algo bem preciso. As células cancerosas vão ativar certos géneros. Então, a partir de uma célula normal vai ter uma célula cancerógena e esta célula cancerógena pode ficar no seu lugar e aí é bom, mas quando elas começam a disseminar-se, aí começa o problema. Portanto, aqui começa a compreensão. Qual é a diferença entre uma célula cancerosa agressiva ou não agressiva? E agressiva muito metastásica. Quando nós vemos cada célula destas, temos entre 25.000 e 30.000 se faz em cima do ADN. Mas é o trabalho que tenho feito. Normalmente faço as apresentações em inglês, agora esta é em francês. Portanto, a partir de um segmento de ADN aqui, temos os mensageiros do RNA e que vão depois então fazer todo o processo. É a forma como uma célula se comporta, criando todas as proteínas necessárias. Anteriormente, eu já lhes dizia aqui a possibilidade das células cancerígenas de se disseminarem, quer dizer que elas necessitam, estas células cancerógenas muito agressivas, de expressar proteínas muito específicas, das quais algumas enzimas. Por exemplo, aqui, quando tem uma célula cancerosa que quer atingir, é como se estivesse na Amazônia, não é? Há uma formação de células cancerígenas e elas querem chegar ao rio Amazonas. O que é que elas necessitam? Necessitam de passar, de destruir e outras fibras pelo caminho, não é? Que estão entre elas e o... Então estas células precisam de expressar genes bem específicos. E, portanto, esse é o nosso trabalho, de compreender se uma célula cancerosa grave expressa genes específicos. Há muito longe que estes estudos e encontramos um gene, o INI1, que é um gene, portanto, é um gene, é um fator transcricional do tumor localizado, mas encontram sim nas
Portanto, aqui estamos no localizado, não tem esse problema, não é? Mas no caso do câncer de sangue, do câncer agressivo, vê-se essas células que vão para o interior do do campo. E este gene, o ND1, estão nas células expresso pelas células extremamente agressivas. E, portanto, podemos vê-las aí em vários tumores. Estes genes eram importantes e há muitos laboratórios, inclusive o meu, em que encontramos que este gene é importante na agressividade das células câncer. De todos os tipos de câncer, não é só no da mama, encontramos na próstata, no ovário, inclusive hepático, cavidade oral, endometrial. Portanto, os glioblastomas, que são tumores no cérebro extremamente agressivos. Quando as pessoas têm esta questão, em geral, não duram mais de 3 anos, não é? Esse e o câncer do pâncreas, pronto, praticamente trazem a morte certa, não é? Não há solução conhecida. Então, o nosso trabalho foi mesmo identificar os genes mais importantes neste tipo de patologia. Em inglês, poderíamos chamar este gene um chefe de orquestra. Temos então os 25 a 30 mil genes nas nossas células, mas alguns são mais importantes. E, portanto, estes chamam-se genes como orquestradores. É a orquestra da metástase, não é? E que faz com que todos os outros jogam. Portanto, um único gene pode ser responsável pela migração destas células e, portanto, vai fazer com que todas as outras células seguem toda a comunicação. Quando estas células já não estão em contato umas com as outras, têm a própria vida, começa a vir o problema. E com este chefe de orquestra, quando ele se expressa, vai regular todos os outros jogadores, todos os outros músicos, digamos assim, nesta orquestra. Portanto, esse gene é muito mais importante. Fizemos experiências genéticas, injetamos células cancerígenas nos ratinhos e fizemos intervenções genéticas para poder, de forma totalmente artificial, não se pode aplicar nos pacientes, certo? Mas podemos injetar pedaços de ADN que vão reconhecer o mau gene e silenciá-lo. Portanto, faz-se isto em termos de manipulação genética no ratinho. Injetamos células cancerígenas, depois pedacinhos de ADN. E quando paramos a sua expressão, reduzimos a capacidade destas células cancerosas. Portanto, isto era uma intervenção genética no rato que mostra que um único gene é responsável pelo resto e que há forma de o parar e até de voltar a trazer a célula ao nível normal de funcionamento, simplesmente parando este gene que é o mestre da orquestra. Esperando o PowerPoint seguinte. Aqui está o mestre da orquestra, né?
Portanto, como eu vos disse, estes genes, o AD1 é o chefe de orquestra, importante na célula cancerosa, que permite que a célula cancerosa se torne metastásica, uma vez que este gene mestre da orquestra se expressa, tudo o resto vai, não é? E, portanto, tornou-se um marcador de diagnóstico do câncer agressivo, e também percebemos que ele poderia ser usado para a terapia, portanto. Mas o que se faz nos ratos não se pode fazer nos humanos. Portanto, tínhamos de encontrar um meio de apagar, de certa forma, este trabalho deste mestre da orquestra. Queríamos encontrar um lugar para poder levar precisamente ao local das metástases e não das outras. Focar realmente só nestas para tornar o processo menos agressivo. Então temos este mestre da orquestra que é o responsável pela progressão da metástase e do câncer. Então como é que poderíamos silenciá-lo? E o que encontramos foi que há um composto do cannabis que é capaz de fazer isso. Porquê é que estudamos o cannabis neste caso? Eu tinha no meu instituto, em São Francisco, a minha especialidade é a biomolecular da metástase, e havia um colega meu que tinha vários compostos do cannabis no seu laboratório, e a sua farmacóloga. Começamos a colaborar com eles, começamos a questionar-nos, então, e por que não? Já se tinha falado bastante com o THC nas células cancerígenas no cérebro, mas não sabíamos nada sobre o efeito de outros compostos do cannabis na metástase. Então fomos ver se alguns compostos do cannabis poderiam ter algum efeito sobre células metástases, sobre a metástase do câncer, e não sobre as células cancerógenas primárias. E porque, como sabem, estes compostos canabinoides há mais ou menos 80, 85 na planta da cannabis, portanto na marihuana, e o mais conhecido é o THC. Estes compostos do cannabis eram bem conhecidos por terem bom benefício nos pacientes que andam em quimioterapia para reduzir a náusea e aumentar o apetite, mas havia alguns resultados do THC também sobre tumores primários, mas a nossa pergunta era: será que algum destes ou vários destes canabinoides poderiam agir diretamente sobre metástases e eliminar a progressão deste processo tumoral? Portanto, os canabinoides nesta planta conhecemos bem o CBD, o THC é o que tem o efeito psicoativo, mas há um outro então que é o CBD, e este não tem efeito psicoativo. O que esperamos quando passamos estes compostos todos de cannabis foi se conseguíamos usar com os outros compostos sem usar o THC, porque não era possível tratar só com o THC. Talvez os pacientes até ficassem muito felizes, mas as complicações são ainda desconhecidas, não é? Ou podem ser graves. Portanto, encontramos que o CBD, particularmente, era a molécula que agia reduzindo a agressividade das células cancerígenas. Uma das experiências que fizemos em laboratório foi de ver para as células metástases a invasão e a migração. Fizemos então em laboratório,
Isto são as células cancerígenas que vimos ali. E tratando com o CBD, vimos que se poderia fortemente reduzir a possibilidade destas células invadirem. Essas passeiam, mas quando elas estão em efeito CBD, elas ficam bloqueadas e já não vão além. Portanto, ao menos em cultura, conseguimos com que o CBD realmente não avançasse. E o que percebemos é que este ID1, este mestre de orquestra, né, porque é o que permite, como eu disse, quantificar a agressividade. Portanto, a expressão desta molécula é grande e, portanto, com o CBD vimos progressivamente que ele desaparece, ou desaparece a expressão deste chefe de orquestra. E, portanto, isto deu-nos uma imensa satisfação. A primeira experiência que fizemos foi no câncer do seio, da mama. Portanto, aqui temos a expressão e, portanto, vemos aqui do lado esquerdo antes e o depois. A diferença realmente no câncer de sangue, vimos que este mestre de orquestra desaparece completamente com o CBD. No próstata igual. No da ovário, a mesma coisa, ele desaparece. No pescoço também. E no glioblastoma, que é algo bastante agressivo, um câncer de cérebro muito agressivo. E também tínhamos esses resultados com o CBD. Desaparece esta expressão do mau gene, do AID1. Portanto, achamos isso algo muito interessante, que um gene, AID1, e uma molécula de cannabis, o CBD, levavam à mesma resposta em cânceres completamente diferentes. Portanto, não sabíamos muito bem, sabemos que não há tantas semelhanças entre o do seio e do cérebro, mas o que é verdade é que o CBD reage em todos, que é quase, porque no câncer das glândulas salivares não tem assim tanto efeito, e onde não encontramos efeito nenhum do CBD foi no câncer do melanoma, no melanoma. Por que é que não responde a esta molécula? Não sabemos, fica uma incógnita, não temos ideia, mas em todos os outros tipos de câncer responde lindamente, muito, muito bem. O que é que se passa quando focamos a expressão desse gene, ID1, ou ID1 e D1? Isto são células muito agressivas metastásicas à esquerda. Vejam, portanto, esta. É uma típica célula, tipicamente agressiva, e vê ali que ela volta a uma estrutura que lhe permite infiltrar-se e invadir todos os tecidos. E quando se para a expressão destes chefes de orquestras, estas células reencontram-se, restabelecem conexões, o que é muito, muito bom sinal. Essas já são células mais normais, como nós vemos aqui do lado direito, okay? Então, do lado esquerdo está tudo separado e disseminam-se, e depois param essas estruturas todas que permitem invadi-las, que têm aquela forma cortante, e depois voltam a uma forma
que permitem que elas voltem-se a ligar. E novamente, repito, simplesmente focando o gene mestre da orquestra. Portanto, fizemos então experiências nos ratinhos. Temos aqui os pulmões dos ratinhos injetados com câncer do seio, e vemos aqui sem droga e com CBD. A diferença aqui. E o que é que se passou depois de tratamento, então, com esse CBD? Reduziu-se o número de células metásticas, que praticamente desapareceram completamente. E o glioblastoma, depois de tratamento, portanto, vê-se perfeitamente que está completamente pequeno em relação aos ratinhos tratados com placebo. Portanto, é um efeito realmente incrível o estado em que recuperam o fígado, o pulmão. Mas testamos também em outros animais, e o que encontramos novamente é que é bem específico do CBD. Estudamos várias moléculas e a expressão deste chefe de orquestra é mesmo específico da molécula do CBD. Tinha especificidade para o CBD, mas o CBD não tem efeito total. Não é uma supressão absoluta das metástases, portanto, talvez víamos que se dessemos esta estrutura de CBD à comunidade química e eles modificassem alguma coisa, talvez conseguíssemos encontrar uma molécula que seja ainda mais eficaz que a molécula original. O que seria também de interesse pelo tratamento dos pacientes, porque em certos países, por exemplo, muitas vezes no Japão, eu não posso falar de cannabis. Mesmo sendo de moléculas isoladas de cannabis, a palavra cannabis não passa. Então, se conseguíssemos ter novos compostos que são baseados no cannabis, não precisamos falar da molécula de cannabis em países onde eles não querem ouvir falar da palavra. Portanto, no meu laboratório, foi mesmo 2 japoneses que fizeram todo o estudo destas moléculas e encontraram-se 2 análogos do CBD que têm ar de ter mais efeitos. Então, estamos a trabalhar nestes análogos que parecem ser ainda mais resultantes, mais intensos. Então, demos-lhe outros nomes. Um é o 653, ou 663, ou qualquer coisa assim. Nada a ver com cannabis. E vimos que este análogo, quando trata o rato, consegue-se tratamentos ainda mais importantes que o CBD. E podíamos fazer algo mais importante. Temos um aparelho que permite-nos visualizar as células cancerígenas quando começam a proliferar nos pulmões. Começamos a fazer os tratamentos depois destas células e encontramos realmente poderíamos aumentar o tempo de sobrevivência destes ratos,
Portanto, se isto puder funcionar em pacientes, podemos tratar pacientes que já tenham efetivamente metástases no corpo. Portanto, temos 25.000 a 30.000 genes nas células humanas, mais ou menos 10%, 2.000 a 3.000, que são os fatores transcricionais. E a pergunta é que encontramos utilizando uma tecnologia chamada microarray, que nos permite estudar todos estes 25.000, 30.000 genes e saber qual é a expressão deles e organizar todos os genes, percebendo quais são os que aumentaram e os que diminuíram consoante o tipo de cancro. Para vos dar o resultado desta experiência, efetivamente, quando tratamos todas estas células cancerógenas, e aqui vimos o câncer do são, da próstata, o glioblastoma, e em todos estes, e o da próstata, né? E vimos que, efetivamente, de todos os genes, encontramos esse gene chefe de orquestra, que é o que foca aqui com o CBD, que conseguimos focar esse gene com o CBD, e encontramos que não somente a CBD age sobre a expressão deste mestre de orquestra, o ID1, mas não há apenas um ID1, existem 4 ID. E o CBD não só age sobre o ID1, como sobre o 3 também, o ID3. Quando vemos os 4, há 2 que são mesmo muito fracos. Os mais fracos e os mais fracos é o 1 e o 3. E curiosamente, então, o CBD age no 1 e no 3. Então estamos felizes, é perfeito. 2 destes irmãozinhos aqui são os mais malandros, os mais mauzinhos, e são os que são efetivamente reduzidos pelo CBD. Então é perfeito. Eu vos falei desta família dos ID, dos 4 irmãos, são importantes no câncer. Mas nós não nascemos com genes para o câncer. A natureza não tem câncer. Por que é que temos o câncer? Nós temos câncer. Então porquê? O que é um câncer? Uma célula normal que recoloca em funcionamento todo um sistema que estava importante na embriogênese. Ou seja, na embriogênese as células precisam de se multiplicar, necessitam de invadir tecidos e migrar para formar vários órgãos. Então, quando olhamos uma célula embrionária e que comparamos com uma célula metastásica, que é, na verdade, na mesma coisa, então o que é uma metastásica cancerosa? É uma célula normal e que vai reprogramar um comportamento de célula embrionária. E isso nós não queremos. Não queremos isso no organismo adulto, uma reprodução das células embrionárias. Então o que se passa é que esta família de genes, ID, que eu vos disse que eram maus genes, principalmente o 1 e o 3, existem então as 4, mas esses 2 são muito importantes também no desenvolvimento embrionário. Então o que é necessário bem compreender é que não nascemos com genes cancerígenos. Nós nascemos com genes que são obrigados a formar um embrião rapidamente. Células que necessitam de crescer, de se multiplicar, de fazer novos órgãos rapidamente. Então esses genes são extremamente importantes no início da vida
Mas depois, mais tarde na vida, quando eles são reexpressos, dão um resultado completamente diferente. Então, um gene chefe de orquestra assim, podemos-lhe comparar, eu comparo muitas vezes lá nos Estados Unidos, há aquele no futebol americano que lança a bola, né? É o jogador mais importante em futebol. Nós tínhamos, na época, um número 10, que em 1998 usou a sua cabeça e em alguns anos ele voltou a utilizar a sua cabeça e teve resultados completamente diferentes. Então é isto que nós vemos. Estes números 10 na célula no início têm um rol, um trabalho muito importante, uma função muito importante, mas depois usa a mesma coisa e faz exatamente a mesma coisa, tanto na embriogênese quanto no processo metástico, mas dá resultados completamente diferentes. Então, o que é necessário bem compreender é que essas células metastásicas reativam genes importantes. Não há genes do câncer, são genes embrionários que são reativados no processo tumoral. Agora a questão. Eu vos disse que esses genes eram especificamente sibulados pelo CBD. Mas esta planta cannabis, qual é esta sorte de ver células cancerígenas humanas na vida delas? Então, como é que estas plantas podem agir sobre células cancerosas de forma tão eficaz? Então, tem uma razão, é que estes 4 genes, 1, 2, 3, 4, ID 1, 2, 3, nos insectos já há 1, nos humanos e nos ratos já há 4. Esse gene ancestral é muito importante no desenvolvimento. Então a ideia é que na planta que tenha CBD, e o rol delas, o trabalho delas é agir impedem, a planta se protege para não permitir que os insectos se desenvolvam com as suas próprias moléculas. Então a ideia é, na planta, há compostos que agem em genes específicos que reagem na embriogênese dos insetos e é as mesmas que vai causar questões de tumor nos humanos. Será que só há o cannabis? Não. Há outros compostos, sim. O resveratrol do vinho também tem alguns efeitos anticancerígenos. Parece que alguém não quer que lhe mostre. Vamos aguardar que volte o PowerPoint. Cannabis e álcool é um bocadinho demais. Ok. Portanto, eu dizia, na planta, no vinho, há compostos como o resveratrol, cujos compostos químicos são conhecidos por terem efeitos conhecidos nas células cancerígenas. Então é possível que também na uva haja compostos que hajam nas células. Bem, não dá, o PowerPoint volta a desaparecer. Voltou. Opa. Então, para tratar o câncer, beber e fumar, não daria, deixa-nos assim, não.
discuto com os meus pacientes muito tempo, em Califórnia, então eles dizem que fantástico, agora vamos fumar e beber para tratar. Não é nada disso. No fumo não vai ter suficientes compostos, haverá de outros, talvez tenham efeitos diferentes, mas nós precisamos concentrar e perceber quais são os bons componentes que existem nestas plantas, tanto do cannabis quanto da uva. Está difícil esta questão com o vinho. Então vejam aqui um sistema que eu vos trouxe que permite de fumar e de beber. Foi uma coisa que eu encontrei lá e quis vos mostrar, mas parece que ninguém quer que eu vos mostre. Então vamos lá. Encontramos compostos no cannabis bem tolerados nos ratos. Podem ser usados, portanto, no tratamento de metástases em cânceres agressivos e não teria tanta agressividade que a quimioterapia. E aqui é um mail que eu recebi em 2013 que me disse que queria ser tratada com CBD. Ela tinha metástase nos ossos e um ponto que lhe dava fraturas na coluna vertebral, na anca, no fémur. Era uma catástrofe. As células metastásicas que se apresentam aqui nos pontos negros invadiu todos os órgãos quando acontece assim a tortura. E estas pessoas esperam agora poder tomar CBD o mais rapidamente possível. E aqui tem outro e-mail também que recebi de uma outra pessoa que me diz: há meios nos Estados Unidos onde podemos usar o CBD. Então, já existe com praticamente 80, 90% de CBD, e isto é um mail de alguém que tomou CBD e que me disse que depois de alguns meses as células metásticas, todos os seus tumores secundários desapareceram. E recebemos cada vez mais mails destes, pessoas que tomam CBD. Então isto não são ensaios clínicos, em termos científicos não posso dizer, mas parece que há bastantes casos de pessoas que tomaram CBD e que têm resultados. Esta é a última fotografia, vejam. Tinha metástases por todo lado, tinha quimioterapia, ela estava a fazer quimioterapia que não funcionava e tomou CBD, que vieram, parece que de Colorado. Prontos, e realmente estamos habituados a fazer testes nos ratos, mas passa-se para o humano com estes estudos e realmente ao fim de um mês os médicos não perceberam, porque de repente a quimioterapia funcionou. Era o que os médicos achavam, né? Porque não havia resultados até aí. Então, a quimioterapia realmente funcionará muito melhor se os pacientes estiverem sob efeito CBD. Portanto, compreende-se que talvez o CBD potencie a quimioterapia e que haja menos necessidade de doses altas de quimioterapia. Portanto, podemos dar doses de quimioterapia bem mais baixas. Portanto, para terminar, queria agradecer a todos os meus estudantes,
lá do Centro Medical de São Francisco, o meu centro, e particularmente o meu colaborador Xan. Foi ele que me levou a perceber a falar do cannabis e a compreender o cannabis. Mais duas pessoas que nos ajudaram imenso. Pronto. Obrigada.